Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje daremos continuidade à aula anterior de administração de medicamentos, já introduzido sobre as vias parenterais, e nós vamos agora ver alguns fatores que nós temos que ter de conhecimento antes do procedimento de punção. Primeiro de tudo, analisar a prescrição médica. Ver o que precisa ser administrado. Ter conhecimento do fármaco a ser administrado. Gente, ter o conhecimento é vocês saberem as fórmulas farmacêuticas, as contraindicações, as indicações, as reações adversas, principalmente porque quando o paciente tiver uma reação adversa na sua presença, você deve saber se aquilo faz parte da patologia ou se é uma reação ao medicamento. É importantíssimo vocês saberem, principalmente das drogas que são utilizadas na emergência, no pronto-socorro, certo? As medicações que vocês tiverem que administrar, estudem, porque vocês devem saber as reações adversas. Está no direito do paciente e está na nossa lei do exercício profissional. Ter conhecimento sobre as medicações que formos administrar. Avaliar se tem interação medicamentosa entre as medicações de horário. Como eu falei, interação medicamentosa, ela existe, não só na via oral, mas na via parenteral também. Se eu administrar uma medicação, um antibiótico, e depois, logo em seguida, eu administrar um anticonvulsivante, e tenha na bula do antibiótico que se administrar com anticonvulsivantes, o antibiótico ele pode diminuir a ação daquela medicação, você vai estar causando um prejuízo terapêutico para o paciente. Talvez ele chegue a convulsionar, tenha intercorrência, e porque você não sabia que tinha interação entre esses dois medicamentos. Por segurança, quando as medicações que tenham interação entre si precisam ser administradas no mesmo horário, sempre se faz um flush. Flush é você injetar uma quantidade de líquido, no caso soro ou ABD, após administrar a primeira medicação e só depois administrar a segunda, para que elas não tenham encontro rápido quando forem entrando na via parenteral. Checar que foi administrado só após a infusão do medicamento. Você vai ter a prescrição com os horários abertos e você vai ter que checar toda vez que você fizer uma administração. Checar é você passar um tracinho em cima do horário daquela medicação, indicando que você realizou. Só faça esse tracinho, só cheque essa medicação depois que você administrar. Porque se você checou antes, chegou lá na hora, o paciente teve alta, ou o paciente teve um agravo, ou simplesmente aquela medicação, o paciente perdeu acesso e a medicação não foi para a via correta, e você checou a medicação. Ou seja, você cometeu um erro por ter confirmado algo antes de fazer. Então, se atentem a isso. Ver sempre histórico de alergias. Perguntar, o senhor ou a senhora é alérgico a alguma medicação? Não. Tudo bem, aí você administra. Porque se você não perguntar, o paciente tiver alergia e não falar, a culpa vai ser sua que não perguntou e o paciente vai ter graves prejuízos perante a isso. Perguntar se o paciente já usou essa medicação, caso não conste no prontuário. Realizar as mesmas perguntas ao acompanhante, caso o paciente não possa responder por si só. Algumas observações. Quando for necessária a administração simultânea de 2 medicamentos injetáveis, verifique se eles são compatíveis, como já foi dito no slide anterior. Caso não sejam, prepare cada um separadamente. Entre a administração do primeiro medicamento do segundo, administre de 10 a 20 ml de água destilada e somente em seguida administre outro medicamento. Frisando mais uma vez, pessoal, se forem medicações que não sejam compatíveis,
administrar uma, fazer um flush com água bidestilada ou soro fisiológico e só depois injetar a outra medicação. Dilua um medicamento de cada vez. Não dilua mais de uma vez, nem com a mesma seringa, certo? Nem todo medicamento pode ser diluído com soro fisiológico e nem todo medicamento pode ser guardado na geladeira. Siga sempre as instruções do fabricante. Jamais administre um medicamento previamente diluído sem se certificar de que este ainda está dentro do período de validade e que contém todas as informações sobre sua diluição escritas na etiqueta de identificação. Pessoal, pegou na medicação, verifica a validade, primeiro de tudo. E depois checa se a prescrição pede que seja diluído com água destilada ou soro fisiológico. Não administre medicações preparadas por outros profissionais, porque você não pode confiar 100% de que aquela medicação é para aquele paciente. Só administre o que você mesmo prepara. Você prepara, você administra. E você checa e registra, certo? Não faça por terceiros, nem receba por terceiros, porque isso pode causar uma complicação para vocês. Existem, gente, os 9 certos para se chegar ao cliente e fazer a administração. O que são esses 9 certos? Hoje existem até 12 certos, porém esses 9, para mim, são os mais importantes. São pontos que você tem que checar até administrar a medicação. Da hora que você prepara até a hora que você injeta essa medicação no paciente, você tem que ter esses 9 pontos checados. Chegou para o paciente, você tem que ver se a medicação que está prescrita é a correta para aquele paciente. Se o paciente é o paciente correto para aquela medicação. A via certa, se é por via oral, se é parenteral, se é por via retal, tópica, injetável. Verificar a via correta da prescrição, a hora correta a ser administrada, só antecipar ou adiar a administração do medicamento com consenso de enfermeiro e médico, caso haja necessidade, verificar se a prescrição está certa, porque a prescrição pode estar errada, ser uma prescrição de outro paciente e está no prontuário dele. Então, verificar se a prescrição é a correta, é a prescrição do dia, porque uma prescrição, gente, vale 24 horas. No máximo 48 horas, a depender do paciente e do médico. Passando disso, se deve questionar se mantém as ordens daquela prescrição ou não. Dar as orientações corretas, se apresentar, falar que vai administrar tal medicação, vou administrar dipirona, depois vou administrar Dramin, certo? Nas orientações já fica a deixa para perguntar se tem alergias, para perguntar se já tomou essa medicação alguma vez. Direito à recusa certo, se o paciente disser que não quer a medicação porque já se sente melhor, ele está no direito dele e tem que ser checado esse ponto. Se registra que o paciente se recusou à medicação, o motivo da recusa e despreza a medicação que foi preparada. Registro certo, vocês devem colocar tudo no registro da dose, a via de administração, se o paciente teve reação ou não, certo? Dizer que o paciente negava a alergia, dizer que você orientou corretamente as medicações que foram administradas. E documentação certa. Documentação, gente, é todo o papel que você manuseia. A receita, os registros, o prontuário. Certificar que tudo que você manuseou é daquele paciente e foi guardado corretamente. Agora sim, nós estamos prontos para aprender a administração de medicações injetáveis. A técnica, pessoal. Após diluir a medicação a ser administrada,
preparar o sistema para infusão venosa. Aqui tem um vídeo, certo? Vocês podem acessar esse vídeo do slide ou colocar esse nome no YouTube para vocês verem como é realizado a preparação de um sistema para infusão venosa. Para você fazer a preparação da medicação, é simples. E a punção também é simples, é só um procedimento. Mas antes de puncionar e antes de preparar a medicação, você tem que preparar o circuito de hidratação, que muitas vezes ele é pedido. E esse circuito ele já deve estar pronto, lavado, junto ao catéter que será usado para administrar. Então vejam esse vídeo para vocês terem conhecimento de como preparar o sistema para infusão venosa. A técnica, você vai se identificar, explicar o procedimento a ser realizado e sua finalidade ao cliente ou família ou acompanhante. Higienizar as mãos, realizar a tricotomia da região escolhida, se necessário. Se tiver muito pelo, pessoal, hipertricose na região do antebraço ou do braço, que você vai utilizar para puncionar, precisa-se sim remover o excesso de pelos, certo? Precisa fazer a tricotomia, porque além de ser um veículo para infecção, a quantidade grande de pelos acumulando sujidades vai dificultar a visualização da veia que será escolhida para a punção. Se realizar a tricotomia, higienizar as mãos novamente. Levar a bandeja, cubarrim, para perto do paciente, colocando a bandeja sobre a mesinha de cabeceira. Posicionar o cliente de acordo com o local escolhido. Se o cliente estiver sentado, apoiar seu braço, esticando o cotovelo. Calçar as luvas de procedimento. Avaliar a rede venosa e escolher uma veia de bom calibre, de acordo com a finalidade da punção, como no caso da hemotransfusão. Vocês podem garrotear o membro antes, para deixar essas veias mais túrgidas e escolher melhor o local. Porém, algumas veias já podem ser visualizadas antes do garrote. Então, de preferência, deixe para garrotear só quando estiver próximo da punção, para que essa veia não fique túrgida por muito tempo e tenha o perigo de extravasar quando você puncionar. Às vezes a veia, quando ela fica com o fluxo aumentado, ela fica com as paredes um pouco mais finas e quando você punciona, aquela veia estoura, ela rompe. É normal, acontece. Tenho ciência de que isso acontece. Então, para isso, a gente deixa garroteado só o tempo necessário para realmente realizar a punção. Colocar o garrote acima do local escolhido, aproximadamente de 7 a 10 centímetros, de modo que não interfira no fluxo arterial, além de solicitar que o cliente mantenha a mão fechada. Fazer antisepsia do local com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica, certo, pessoal? Em sentido único ou circular, de dentro para fora. Você coloca o algodão, vai fazendo um círculo e vai afastando o algodão do centro desse círculo, certo? Pegando toda a região ao redor daquele local onde será puncionado. E espere o fluido secar espontaneamente. Depois você vai pegar o catéter com a mão dominante, com o bisel da agulha voltado para cima. Gente, vocês vão ver, o bisel é um buraquinho. O buraquinho por onde sai o líquido da agulha. Vocês vão deixar ele voltado para cima, certo? Em sentido do retorno venoso. Delimitar e imobilizar a veia, esticando a pele do paciente com a mão não dominante. Por exemplo, se eu sou destro, eu vou pegar minha mão esquerda, vou utilizar o polegar e o indicador e vou esticar essa pele, mantendo a veia parada, certo? Proceder à punção e à introdução do dispositivo na veia com o dispositivo em ângulo de 15 a 45 graus. Gente, isso vai depender do calibre da veia. Se for uma veia muito calibrosa, de 15 a 20 graus a angulação da agulha,
já é suficiente para puncionar. Mas veias que não são tão calibrosas, que é o mais comum, nós fazemos uma angulação de 45 graus e puncionamos só a ponta da agulha. Se notar que houve retorno venoso, nós aprumamos essa agulha para 15 graus, certo? E introduzimos o resto, caso seja scalp ou agulha comum. Se for o catéter sobre a agulha, o gelco, introduzir a parte externa do dispositivo com a agulha, certo? Você vai introduzir até mais ou menos a metade da agulha. Depois você vai retirar o garrote, pede para o paciente abrir a mão, vai pressionar com o polegar a pele onde está apontado o dispositivo, não é em cima do dispositivo, tá, pessoal? Você vai pressionar na frente de onde foi feita a punção para bloquear aquela veia. Vai retirar a agulha e, ao mesmo tempo, empurrar a parte externa do gel. Essa é a parte mais difícil da punção. Com o catéter agulhado, é simples. 45 graus, puncionou a ponta do catéter, viu que teve retorno venoso na mangueirinha, apruma esse catéter para 15 graus e introduz ele completamente. Pronto. Mas o gelco, ele tem duas estruturas. Uma estrutura externa de poliuretano, que é a que vai ficar na veia do paciente, e uma agulha que fica no interior, que é para servir de guia. Então, realizou a punção, 45 graus, viu que teve retorno venoso. Você baixa essa agulha para próximo de 15 graus, introduz mais um pouco e para. Segura a agulha e introduz o resto do catéter, que é a parte externa, para o interior da veia. Muito importante, antes de tirar a agulha completamente desse dispositivo, você vai pressionar a parte da frente do dispositivo, bloqueando a veia, certo? Para que não tenha retorno venoso. Gente, se vocês não fizerem isso, vai sair muito sangue, porque é como se fosse um tubo oco, que vai estar ligado da veia para um ambiente externo. Então, na hora que você tirar a agulha e destampar esse tubo, vai sair sangue. Então, você tem que tampar a parte externa, a parte superior da veia, para que não tenha esse retorno sanguíneo depois de tirar o mandril, que é a agulha, certo? Feito isso, não vai sair sangue, mas aí o conector vai estar aberto. Aí o que é que você deve fazer? Conectar o extensor ou equipo de soro, devidamente preenchido com soro, não é para ele estar vazio, certo? Ou a seringa no dispositivo intravenoso. E acabou o mistério. Realizada a punção com sucesso. Terminando isso, abrir o clamp do equipo para iniciar a infusão. Verificar se a solução flui facilmente, observando se não há infiltração no local. O que é infiltração, gente? A veia rompeu, a parede da veia rompeu, e o líquido, em vez de entrar para o circuito venoso, ele vai estar saindo para a posição subcutânea e vai causar um inchaço e uma ardência muito grande. O paciente vai relatar dor quando estiver infiltrando. Realizar a fixação com a fita adesiva hipoalergênica ou filme transparente de poliuretano esterilizado é um curativo muito chique. Não é todo o serviço que dispõe desse filme transparente, que seria o ideal para a gente poder visualizar diariamente como está a região pericatéter. Anotar na fixação o dia, a hora, o calibre do catéter e o profissional responsável. Por que, professor? Dia, hora, calibre? Para você saber que tipo de calibre as veias dele comporta e o dia que foi realizada a punção, para ser contado a quantidade de horas necessárias para realizar a troca desse acesso. Identificar o acesso venoso com data, dispositivo utilizado e nome do profissional que realizou o procedimento. Assegurar que o paciente esteja confortável e seguro no leito, com grades elevadas.
manter a unidade do paciente organizada, desprezar o material utilizado em local apropriado, pérfuro cortante em pérfuro cortante, luva no lugar de luva, agulhas utilizadas, scalpel utilizado, tudo desprezar nos locais adequados, higienizar as mãos e realizar a anotação. Velocidade da infusão segundo a prescrição. A prescrição pode ser assim: a velocidade de infusão em bolos, que é uma administração rápida, uma administração que nós vemos em pronto-socorro e UPA, né? O profissional vai lá, funciona, e com a seringa mesmo, ele vai administrando com a seringa. Endovenoso rápido. É uma infusão rápida, entre 1 e 30 minutos, porém, já é por gotejamento. Por exemplo, passe um soro fisiológico rápido. Você deixa lá ele todo aberto, aquela rodinha que vai graduar a quantidade de gotas, para que seja passado esse soro em até 30 minutos. Endovenoso lento é uma infusão de 30 a 60 minutos. Infusão contínua é uma infusão lenta e contínua, acima de 60 minutos, e contínua quer dizer que ela não para. Toda vez que acabar, ela é renovada. Intermitente é uma infusão lenta, acima de 60 minutos, porém ela não continua. Ela pode parar e retornar posteriormente. Gente, o que vocês devem realizar no registro? Data e horário da administração, o fármaco administrado, o diluente utilizado, a via de administração, antisséptico utilizado para limpeza da pele, o método de fixação e calibre do catéter utilizado. Se teve reação adversa, colocar. Se não teve, não precisa pôr nada, certo? Você colocar não teve reação adversa, não é necessário. Na ausência da informação, a equipe já espera que não tenha ocorrido aquele fato. Recusa do paciente em receber a medicação e o motivo, alguma queixa do paciente e assinar no final com seu nome, número do registro e categoria profissional. Decorem isso porque vocês vão precisar saber exatamente essa sequência e todos esses componentes para realizar o registro de vocês. Pessoal, vamos para as vias mais fáceis. Intramuscular. É uma medicação que, como nós vimos, ela é absorvida um pouco mais lentamente do que a via endovenosa e é eliminada um pouco mais lentamente também, demorando um pouco mais para você atingir o seu pico plasmático do princípio ativo. E vamos ver em quais músculos nós podemos administrar. Deltoide é o músculo que fica na região inicial do braço. É infundindo de 1 a 3 ml, certo? No máximo, nós infundimos 3 ml. O ideal é que o músculo deltoide seja exclusivo para vacinas e administração de soro. Soro antitetânico, certo? Então, apenas essas medicações e vacinas são administradas no deltoide. Sempre com ângulo de 90 graus. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque nós vamos passar o tecido cutâneo, vamos passar a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, que é a hipoderme, e aí vem o músculo. Então, nós vamos fazer uma pinça, com o dedo indicador e polegar nós vamos fazer uma prega, certo? Expondo esse músculo e com um ângulo de 90 graus nós perpassamos essas camadas e atingimos a camada muscular. O músculo vastolateral é um músculo da coxa que fica entre a região lateral e a região anterior da coxa. É para ser administrado exatamente no meio da coxa, certo? No músculo vastolateral ele é pinçado e nós fazemos essa administração com angulação também de 90 graus.
sendo que o vasto lateral ele já comporta mais uma quantidade de líquido, de 3 a 4 ml. O glúteo, pessoal, o glúteo vocês têm que prestar atenção, porque existe um nervo que passa por aqui, chamado nervo ciático. O ideal é que você faça o seguinte, aqui é a nádega, certo? Direita. E aqui é a comissura glútea, que é a parte que divide-se nas nádegas. Você vai dividir essa nádega em 4 quadrantes superiores e inferiores. E você vai administrar no quadrante superior externo, para não ter o risco de puncionar ou dessa medicação chegar perto do nervo ciático. O glúteo é o que acumula uma maior quantidade de volume, pode ser infundido até 5 ml, certo? Tanto o dorso glúteo quanto o ventro glúteo. O dorso glúteo é esse glúteo aqui, a parte dorsal dele. O ventro glúteo é uma camada muscular que se encontra na lateral da pelve, cobrindo toda a parte ilíaca da pelve. Como é que nós vamos identificar a região do dorso glúteo? Vocês vão achar o trocânter maior, que é a cabeça do fêmur. Sentindo a cabeça do fêmur, vão colocar a palma da mão sobre a cabeça do fêmur. O polegar ele vai ficar apontado para a região inguinal, certo? Para a região genital. O dedo indicador ele vai ficar apontado para a crista ilíaca superior, a ponta da crista ilíaca anterosuperior. E os outros dedos vão se afastar, formando um ângulo de 45 graus desse primeiro dedo. E aqui no meio é onde vai estar a porção carnosa do ventro glúteo, que também pode ser administrado de 4 a 5 ml e é a via mais segura para se injetar, porque não passa nenhum nervo ou nenhum vaso significativo que possa causar prejuízo no paciente caso seja atingido. Então, ventro glúteo é a via mais segura e a posição que se deve fazer para administrar é essa daqui. Via subcutânea. São utilizadas medicações que precisam de uma administração lenta. Heparina, insulina e vacinas são usados na via subcutânea. Não passar de 1 ml e aplicar em pontos com maior prega cutânea, ou seja, em pontos que nós temos um acúmulo maior de tecido adiposo, que é a gordura. Gente, essa gravura é perfeita para vocês visualizarem. A agulha que nós utilizamos não é a mesma para intramuscular, certo? É uma 13 por 4,5. É uma agulha pequena, de pequeno calibre, pouco comprida, e nós fazemos uma prega subcutânea, não é uma prega muscular, não queremos atingir o músculo. Queremos atingir justamente essa camada adiposa de absorção lenta. Com 90 graus, nós fazemos a administração nessa via. E esse mapinha são os principais pontos onde nós podemos injetar, certo, essas medicações. Na barriga, no abdômen, na parte superior da coxa, na parte lateral, na região anterior do braço, certo? Então aqui são algumas regiões onde conseguimos fazer com mais facilidade essa prega cutânea para administrar essa medicação. Gente, uma dica. Todas as vias de administração, o bisel é para cima. Via muscular, como as fibras musculares são lineares, certo? Nós queremos atingir entre uma fibra e outra, nós não queremos rasgar as fibras. Então, a administração da via intramuscular, o bisel é lateralizado, certo? Sempre lateralizado voltado para você. Por exemplo, se você está nesse lado do paciente, o bisel ele vai estar lateralizado, apontado para você, tá? Diferente das outras vias de administração, que o bisel é voltado para cima. Via intradérmica.
é a porção mais superficial da derme, é a epidérmica. Nós administramos até 0,5 ml no máximo, de 0,1 a 0,5 ml de solução, formando uma pápula, certo? Vai ter a formação de uma pápula. Essa forma de administração é utilizada nas provas de PPD, que é o derivado proteico purificado. É uma prova para ver se você tem resistência, se você já teve contato com o bacilo da tuberculose. Testes de sensibilidade, que seriam os testes de alergia, e aplicação da vacina BCG. É com um ângulo de 10 graus, você pegando só essa parte superficial da pele e o bisel voltado para cima. Após administrado, se retira e avalia o local, no caso de teste de sensibilidade ou a prova de PPD. E intratecal, pessoal, um exemplo, como já foi dito, é a anestesia, é a administração de medicamentos no espaço subaracnoide, com ação direta no sistema nervoso. Esse espaço, gente, é o espaço que produz e drena o líquor do sistema nervoso central. Em anatomia nós vamos ver melhor isso, mas o importante para vocês saberem é que as anestesias são as principais medicações administradas pela via intratecal. Pessoal, essas foram as referências que eu utilizei para realizar essa aula de administração de medicamentos. Eu espero que vocês tenham compreendido o principal, a base, né, da administração, que são os 9 certos, as orientações que vocês têm que dar, os cuidados que vocês têm que tomar e a preparação de circuitos e medicamentos, que eles vão ser essenciais na conduta terapêutica e facilitar a sua conduta na hora de administrar esses componentes. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.